Se você já entrou num site, aplicativo de compra de passagem de ônibus, ou até foi fretar um ônibus, alugar um ônibus para você, sua família, seu grupo, enfim, deve ter visto que tem uma dezena de opções de modelos de ônibus. É ônibus convencional, ônibus executivo, ônibus leito cama, meu Deus do céu, é muita coisa. E aí você pensa, caramba, qual que eu escolho? Qual que é o mais adequado a mim? Porque o que eles colocam lá nesse site são os nomes, os modelos e os preços. Mas você pensa, bom, se um eu posso pagar R$50 e no outro eu vou pagar 200, qual que é melhor, né? Eu vou pelo nome ou pelo preço? Afinal de contas, o que significam esses nomes? Então fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te explicar quais são os modelos e as diferenças entre eles para você escolher o modelo adequado para a sua viagem. Quer saber mais? Então aperta o cinto e embarca comigo nesse hangout. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Lucas e eu vou te ajudar a entender como é que funcionam as opções de modelos de ônibus disponíveis no mercado. Seja se você estiver comprando a sua passagem num site de uma empresa rodoviária ou nesses aplicativos, né, que tem várias empresas num lugar só, seja se você está indo atrás de uma empresa, para contratar uma empresa de ônibus para realizar a sua viagem, corporativa, para grupo, para família, não importa. Vou explicar tudo isso nesse vídeo. E o que você precisa saber é que o parâmetro que as empresas usam para anunciar seus ônibus, né, para divulgá-los e vendê-los para os clientes no modo geral, é a categoria de poltrona, de conforto das poltronas dos ônibus. Mas como é que funciona isso? Quem não entende muito bem de ônibus, quando pensa em ônibus já pensa naquele ônibus modelo rodoviária, né? De 2 poltronas de cada lado, aquela coisa apertadinha, espremida. Mas calma, porque não é mais bem assim. O mercado dos ônibus mudou muito nos últimos anos. E agora tem uma série de opções de ônibus com vários tipos de conforto, vários níveis de conforto. E é sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Vou explicar cada um deles e quais deles são mais adequados para específicos tipos de viagem. E o primeiro modelo é o modelo convencional. Esses ônibus convencionais são os mais baratos. E esses sim, são aqueles que a gente estava acostumado, né, a viajar antigamente, aqueles ônibus mais apertados, ou aqueles ônibus que fazem excursões escolares, e de fato, eles são mais baratos, eles têm maior quantidade de poltronas dentro do ônibus, muitos deles não têm toalete, até os mais antigos não tinham ar-condicionado, eram aqueles vidros que abriam. Hoje os mais novos já vêm com vidro colado e ar-condicionado. Mas a questão é, as poltronas em si, elas são muito simples, elas inclinam muito pouco e elas não têm encosto de perna, quase que nada, você vai com o pezinho reto, como se estivesse sentado na cadeira da sua casa. Esses ônibus, eles são indicados para excursões escolares ou para distâncias muito curtas, porque, como eu disse, não tem conforto nenhum. Por isso, por levar mais passageiros, eles são mais baratos. Mas friso aqui, para viagens de turismo não são indicadas, no máximo uma excursão ou uma viagem entre municípios rápida. O segundo modelo, superior ao modelo convencional, mas ainda mais simples que os outros, é o executivo. Ônibus executivos são ônibus também com muitas poltronas, são indicados para viagens curtas intermunicipais. Eles inclinam um pouco mais e as poltronas são um pouco mais confortáveis, elas são mais ergonométricas, né? E nesse sentido tornam a viagem melhor, mas são indicados para viagens com muitos passageiros. Ônibus executivos cabem muitos passageiros. Transportes de empresas, por exemplo, como fretados entre municípios, como eu já disse, e viagens do tipo, caem bem para esse tipo de veículo. Mas viagens noturnas ou viagens de longa distância com ônibus executivos não são aconselháveis, eles não têm encosto de perna. No máximo você levanta o seu pezinho ali embaixo, mas esse é o máximo, é isso que eles têm. O terceiro modelo de ônibus a gente chama de ônibus semi-leito. E por que semi-leito? Ele não chega a ser um leito, que é a próxima categoria eu já te explico, mas ele tem mais conforto que a categoria executiva. As poltronas ainda são de 2 poltronas de cada lado do ônibus, mas elas inclinam um pouquinho a mais e o encosto de perna já é melhor, é melhorado, você consegue ter um conforto maior. A extensão da sua poltrona é maior naquele espaço dentro do ônibus, por isso você tem uma viagem mais confortável. Viagens entre estados com veículos semi-leito já são aconselháveis, já dá para ir. Você paga um pouquinho a mais na passagem, mas é bem pouco a mais mesmo, não muda muito, porque os ônibus continuam tendo uma capacidade grande de passageiros nesses modelos semi-leito, mas de novo, se você quer muito conforto, ainda não é a categoria ideal.
Já vou te contar qual que é a melhor categoria no ônibus. A quarta categoria, a categoria mais confortável, a Premium, né? A primeira classe dos ônibus, e que realmente é muito parecida com a primeira classe dos aviões, é a categoria leito. Pois é, essa categoria leito, ela é composta por poltronas muito largas, que tem uma inclinação muito grande, e como o nome já fala, essas poltronas são como se fossem camas. O encosto de perna, ele é largo, ele pega a perna inteira, então o passageiro ao longo da viagem, especialmente em viagens noturnas, ele vai muito mais confortável, ele vai muito mais aconchegado e ele tem um espaço maior. Por conta dessas poltronas serem grandes, elas ocupam um espaço grande dentro do ônibus. Ônibus que são leito, eles comportam menos passageiros. Então, se você vai viajar, você está procurando uma passagem, viu que a passagem do ônibus leito é um pouco mais cara, é por isso, porque proporcionalmente dentro do ônibus cabem poucos passageiros. E esse é outro ponto interessante nos ônibus leito, porque são ônibus, como vão menos passageiros, você tem mais exclusividade. São carros que não ficam tão cheios, são entre 20 e 30 passageiros, então, no modo geral, a sensação é que você está viajando sozinho. É interessante também colocar nesse ponto que há uma categoria irmã, similar, quase gêmea do leito, que é o leito-cama. O que eles fizeram no leito-cama, a poltrona é exatamente igual. A largura, a configuração, a ergonomia da poltrona é exatamente a mesma. Mas o leito-cama, ele inclina totalmente. Ele fica em 180 graus. Você vai deitado realmente. E aí nesses carros leito-cama, aí que vão pouquíssimos passageiros mesmo. Não cabe quase ninguém. Fica muito mais restrito. Por isso que as opções de ônibus leito ainda são maiores do que as opções de leito-cama. Mas em relação ao conforto, padrão de conforto, é a mesma coisa. Pode comprar sem medo. Agora você já sabe como que você escolhe o modelo de ônibus ideal para sua viagem pelo nome, pela categoria de conforto, como eu estou te colocando. É interessante salientar, como eu disse agora na última categoria, que para cada uma delas, como você pode perceber, muda a questão do conforto e da capacidade de passageiros dentro do ônibus. Isso é importante no caso de você estar procurando um ônibus para o seu grupo. Se você está viajando com um grupo com muitas pessoas, esses ônibus mais confortáveis não vão comportar um número grande de passageiros. Se são 60 passageiros, por exemplo, você vai precisar de um carro de 2 andares, com configuração executiva ou no máximo semileito. Como eu disse, o semileito ainda tem menos, ônibus semileito tem menos capacidade do que os executivos e assim vai. Ônibus leito então nem se fala, eles chegam, como eu disse, a 20, 30 passageiros. Então você tem que pensar nisso em relação a valor, conforto e capacidade de passageiros, tá bom? Eu espero que essas informações tenham sido úteis para a sua tomada de decisão. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou entre em contato com a gente. Não esquece de dar um like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que tenham a mesma dúvida que você. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E um abraço e até o próximo vídeo.